falar de Geller é praticamente impossível poder fazer alguma coisa extra. Eu não tinha visto o Heidi falando que é uma turma de teste. Não, não. Bom, Geller, eu estava procurando, não sei, ele ficou na frente de 5 dos campeões mundiais, né? E de fato só ficou atrás de 4 ou 5 jogadores da época, sobretudo Korchnoi e Polugajewski foram muito duros com ele, mas a maioria dos jogadores sabem, jogadores muito fortes realmente. E ele ficou na frente, incrível. Então vamos ver a Geller em ação. As duas partidas que vamos ver hoje são Siciliana variante Dragão. A variante Dragão eu considero muito interessante. Só que se vocês acreditam que a Najdorf é difícil, é porque vocês não jogaram a Dragão. A Dragão é muito mais difícil, muito mais complexa. E realmente temos que estar muito bem preparados. Então, G6. Se diz que a variante do dragão é pela forma da estrutura de peões na ala do rei das pretas, que tem forma de dragão. Na verdade, eu não consigo ser tão abstrato assim, mas é por isso. Bom, bispo E3, bispo G7, F3, cavalo C6, dama D2, roque, bispo C4. Aqui o primeiro tema, bispo C4, por quê? Porque, embora seja possível jogar rocar, se o branco jogar roque grande, o preto vai jogar D5. Então, bispo C4 é para evitar o avanço a D5. Outra das posições que evita o avanço a D5 é G4, que é uma das variantes que eu jogo. Mas ele jogou bispo C4, a variante principal, bispo D7, roque grande, e aqui jogaram dama 5. E dama 5 é uma linha antiga. Na atualidade, não se joga desse jeito, não. É considerada bem melhor cavalo E5, mas também se joga torre B8 ou torre C8. Qualquer uma delas. E, bom, existe dama B8, que é meio rara também, mas os chineses jogam de vez em vez com bons resultados. Comentem isso, mas realmente eu não sei como que seria. Então, temos esta posição. Eu imagino que alguns de vocês jogaram dragão ou jogaram contra dragão. Mas o que fazer? Qual seria a ideia nesta posição? Qual seria a jogada lógica aqui para o preto? Para o branco, perdão. É para o branco. Claro, sempre se faz rei B1 nessa posição. O rei B1 é um lance bom, porque tira o rei da coluna C, defende o peão de A, mas ao mesmo tempo ele sempre vai ter como ameaça cavalo D5, atacando a dama do preto, e quando dama por dama, cavalo por E7. Então o preto vai ter que ficar sempre de olho nessa possibilidade. Então, rei B1, lógica, torre C8, com a torre de F, para se algum dia existisse cavalo D5 e cavalo por E7, você tem rei F8. Então, você joga com a torre de F, bispo B3 e cavalo E5. Por enquanto, tudo normal. H4, é lógico H4, por quê? Porque nesse tipo de posições, você tem que atacar o peão mais avançado, o vértice. Nesse caso, por exemplo, se o adversário tem uma posição com peões em H6, G7, F7, você ataca com G4, G5. Se o adversário tem peões em H7, G6, F7, você tem que atacar com o peão de H. Isso é a lógica. Aqui jogaram
cavalo C4, bispo por C4 e torre por C4. Logicamente, na época que essa partida foi jogada, o pensamento e a teoria era uma. Na atualidade, essa linha não é muito boa. Aliás, o preto sofre bastante nessa posição. O plano ideal normalmente seria jogar cavalo B3 e bispo D4 ali, uma posição muito firme do branco na ala dama e no centro. Uma vez que ela segura a ala dama no centro, ele pode jogar H5, G4, atacar na ala do rei, sem perigo de levar ataque na ala dama. Então, isso é importante. Mas aqui ele jogou H5. Cavalo por H5. G4. Cavalo F6. Cavalo B3. Ele teve que voltar com a dama D8. E jogaram E5. Que é um lance bem interessante. E agora, o que podemos fazer? Agora vamos de peretas. Agora a posição está difícil. O Walter disse cavalo E8. O Flávio cavalo por E6. Não, D por E5. D por E5, G5. Vamos imaginar que você vai de preta nessa posição. É uma partida decisiva. Vocês precisam ganhar essa partida. Se, por exemplo, você joga cavalo E8, você está renunciando à iniciativa. Então, ao longo prazo, em uma siciliana dragão, o mais importante é a iniciativa. Cavalo E8, por exemplo, dama H2, o ataque do branco é bem terrível, bem rápido. Fica praticamente inviável de se defender. O D por E5, G5, a cravada é bem feia, porque ele não só está comendo uma peça, ele está capturando duas peças. Então, é difícil. Aí, a única solução é, como disse Bruno, João, também o Vicente, o Reis, jogar cavalo por G4 para manter a luta. Temos que tentar nos manter na posição. Toma e bispo por G4. Torre G1, lance natural. E agora outro momento importante da partida. A gente tem que escolher, tem que selecionar bem cuidadosamente o que vai fazer. Porque temos 3 peões. O problema é que a torre por C3 rei, ele come de dama. E depois você não pode comer de bispo em E5 porque ele tem bispo D4. Aí ele vai trocar e não tem nenhum tipo de contrajogo, né? Então, este é o momento mais importante da partida. Temos que procurar e encontrar uma solução. H5, disse Bruno. Não jogaram H5. Sempre a ideia de aqueles grandes jogadores, estou falando esses jogadores da época dos anos 60, 70, 80, a primeira ideia deles era precisamente encontrar se tinha algum final favorável ou não. Muitas vezes a gente erra tentando encontrar planos, os planos mais difíceis, ou seja, dificultando-se a vida, a nossa própria vida, porque, sei lá, nossa costume é essa, é encontrar ou tentar procurar os lances mais difíceis. Na verdade, aqui o preto tenta avaliar qual seria a melhor solução para sair dos problemas. E ele aqui encontrou esse lance. Sim. O único problema é que isso custa uma torre. São 5 peões na ala do rei, mas isso vai custar uma torre. Então você tem que pensar se realmente no final que você vai entrar, porque é obrigatório entrar no final, você consegue valorizar os peões ou se simplesmente as torres vão ser mais fortes. Isso vai ser algo temporário e você vai acabar perdendo a partida.
Então, isso foi o que aconteceu. Jogaram dama por dama e cavalo A5. Que, logicamente, isso o preto deveria ter pensado que era uma possibilidade. Agora estamos sem muitas opções. Ele jogou a torre por C3 e B por C3. E eu gostaria que parassem um minuto para pensar. O que vocês acham dessa posição? O preto tem compensação, está melhor, o branco está melhor. O que vocês acham dessa posição? Então, vocês avaliam que o preto jogou corretamente, né? Eu imagino. Mas isto não é uma coisa isolada, não. O preto avaliou essa possibilidade desde o início. Então, isto é bem importante. Aqui, logicamente, H5. Sim. Uma coisa importante também, Bruno, é que tem um ditado no xadrez que diz que as peças valem pelo que fazem no tabuleiro. Não só pela existência mesmo. Neste caso, você pode ver que o branco tem uma torre em H1 fantástica, que não se mexeu e não vai ser mexida. Ele tem uma torre em G1, que também não tem muito futuro. Então, a posição é realmente difícil, né? Cavalo B3. Logicamente, cavalo por B7, ele perdia o cavalo com torre B8. E já a posição era ruim, imaginem depois de perder esse cavalo. Que jogaram E4, cavalo C5, e o preto sabe que tem vantagem, mas não pode ficar parado. Ele sempre tem que procurar melhorar as peças. É por isso que ele jogou torre D6. Para quê? Para se cavalo por E4, jogar torre 6 e ganhar material. Também não convém para o branco capturar em E4, né? Jogar um cavalo por B7, torre C6, cavalo C5, e agora começam a avançar nossos peões. F5. Na verdade, agora seria, na teoria, 3 peões por uma torre, embora o peão de C3 esteja caindo também. Mas na prática é claramente ruim a posição do branco. Você pode ver que está para cair umas peças, peões, está ameaçando F4. Então, é uma posição difícil. Tem que tirar o cavalo, cavalo B3, torre por C3. E jogar bispo por A7, E3, acho que não ia ajudar muito. Até porque... Sim. Qual é a diferença de tomar com o bispo ao invés de tomar com a torre? Não ativa... Tudo bem que a diagonal já está boa aqui, mas ele não ativa mais o bispo, não controla outra diagonal? Tomando de bispo? O diagonal que ele vai controlar é o diagonal... um B4, é 1 a 5, perdão, que também não é um diagonal que você possa dizer, não, é muito forte, é necessário. Não faz uma diferença para ele, entende? E já com a torre, você dá a oportunidade do preto errar. Talvez se ele queira jogar bispo D4, torre por B3, e facilitar a nossa vida. Eu imaginei o seguinte, né? Ele controla, o bispo aqui está protegido pelo peão branco, né? Ele controlaria a casa E8, não, E1, né? E privaria o rei de sair aqui por G, né? E ficar sempre aquela ameaçazinha aqui, não sei. Né? Tudo bem, aqui você ameaça do bispo, tem um monte de coisa aqui para jogar, mas teria que analisar com calma, acho. Na verdade, a posição é boa de qualquer jeito, não vai mudar.
nada na vantagem da posição. Mas tomar de torre ameaçando uma peça e dando oportunidade, sobretudo dar oportunidade de que teu adversário erre, isto sempre é importante. Então, bispo G5, logicamente está atacando o peão, rei F7. E jogaram rei C1, que era a sua preocupação, né? Então, torre C4, rei D2. Agora jogou bispo C3. E rei E3. Então, passaram uma pouca jogada, mas dá para ver claramente que a posição não é simples para o preto. Para o branco, perdão. Embora os peões ainda tenham parado, né, não avançaram, mas a posição é bem triste, bem difícil. Ele jogou E5, que existe agora a ameaça de F4 em algum momento. E o branco jogou torre F1. Bom, e como podemos continuar? O que devemos fazer? É preferível manter as peças. Você não pode esquecer que você tem uma torre menos. Então, bispo D4, cavalo por D4, ainda tem luta. O bispo F3 ele protege aqui e permite o avanço desse aqui, né? Ele defende E4 e ainda permite o avanço de F4, bloqueando a torre, né? E ainda ataca a torre aqui em H1. 3. Mas não foi o lance, não. Alguma outra ideia? Alguma outra? Claro, A5, gente. Por que A5? Porque A5 ameaça A4 e tirar o cavalo. E se ele joga A4, você joga torre por A4 e depois volta com a torre C4. Que, bom, ele jogou A5 e o branco, perdão, ficou um pouco cansado. Realmente a posição é triste. Ele não tem o que fazer aqui. E o branco falou, não, vamos ajudar, vamos evitar esse sofrimento e vamos jogar o cavalo D2. Tudo bem que cavalo D2 acelera a morte, mas dá para entender claramente que a posição do preto é muito melhor se não ganha. Aqui ele jogou o cavalo D2 e, bom, a partida acabou. É mate. Então foi assim que acabou essa partida. Eu gostei dessa partida pela decisão do Geller. Ele avaliou, quando ele entra na posição aquela com E5, bueno, ele deveria ter visto de antes, mas ele avaliou que o final que ele ia chegar, embora tivesse uma torre a menos, ele teria uma boa posição. Então esse tipo de visão é uma visão que nós precisamos desenvolver. E falando disso, eu quero mostrar nas próximas aulas, eu tenho pendente uma aula sobre a importância da avaliação, porque tem umas posições que parecem que são muito ruins. Você olha para a posição e parece que são muito ruins, mas na verdade são posições que são enganosas. Então eu acredito que seria um bom tema na hora de avaliar nossas posições.